Olá, bem-vindos ao Quality Hub Podcast. Este é o podcast da Inova Quality Hub, a incubadora do Instituto Português da Qualidade, onde conversamos com empreendedores, mentores e especialistas que estão a impulsionar a inovação, a tecnologia e a transformação empresarial em Portugal. Eu sou Paula Pires e vou acompanhar-vos ao longo destas conversas sobre empreendedorismo, crescimento, inovação e o papel da qualidade na construção de projetos mais sólidos, competitivos e sustentáveis. Hoje tenho o prazer de receber o Miguel Catella, co-founder e CEO da Logistics WS, uma startup portuguesa que nasceu para resolver um problema comum a muitas empresas, a dificuldade em gerir operações de armazém de forma eficiente, sem processos complexos nem longos períodos de implementação. Miguel, Exatamente. bem-vindo. Olá, Paula, obrigado. Miguel, vou começar por pedir para te apresentares e dizer-nos quem és, de onde vens e qual foi o teu caminho para chegares aqui ao empreendedorismo. Ok. Bom, então eu sou Miguel Catella, tenho 38 anos, sou pai de duas meninas, portanto eu gosto de dizer que tenho mais do que um projeto de startup em mãos neste momento. Enfim, tenho um background académico na área da economia e de gestão. E sempre trabalhei na área da tecnologia aplicada às empresas. Portanto, na realidade é uma paixão que eu tenho, aquilo que a tecnologia enquanto enabler pode ser para a transformação das empresas e a capacidade de fazer mais com menos e fazer melhor. E, portanto, o empreendedorismo veio na sequência, no fundo, do meu percurso, porque, como eu disse, desde sempre trabalhei na área da tecnologia, a ajudar a montar departamentos de apoio ao cliente, enquanto consultor de negócio, sempre a repensar processos, a ajudar as empresas a perceber como é que podiam redesenhar os seus processos para funcionar melhor e como é que a tecnologia, portanto, poderia ajudar nisso. Depois, enfim, percebemos que eu e os meus cofundadores, que havia esta oportunidade na área da logística e decidimos abraçar esse desafio. Ok, era a próxima pergunta. Tens formação em Ciências Empresariais pelo ISEC e experiência anterior noutras empresas. Como é que alguém com esse perfil acaba a querer resolver problemas de armazém e logística? Exato. Enfim, no fundo, eu acho que foi uma questão natural por aquilo que foi o meu percurso, ou o nosso percurso enquanto, enfim, porque nós trabalhamos juntos já há bastantes anos. E aquilo que nós fazíamos então era estar com diversas empresas, centenas de empresas, em Portugal, essencialmente, a resolver problemas na área das compras, na área das vendas, na contabilidade, produção, enfim, passámos por todas as áreas, naturalmente pela logística, e aquilo que nós fomos percebendo ao longo do nosso percurso é que a logística era, enfim, o parente pobre das empresas. Ou as empresas eram operadores logísticos, e aí a logística é o seu core, e portanto, naturalmente tem uma atenção especial, mas as empresas que tinham produção ou as empresas que comercializavam produtos, a logística, no fundo, era uma consequência natural da operação, mas não era o core, e portanto era negligenciada. E nós ajudávamos-las a resolver os problemas das compras, a otimizar as compras, a otimizar as vendas por aí fora, e depois percebíamos que a qualidade de serviço estava a ficar deficitária na área da logística. E então fomos tentar perceber porquê, enfim, há outras soluções no mercado, da área de logística, portanto, porque é que as empresas não as adotavam, e no fundo o que percebemos de facto é que, essencialmente, pequenas e médias empresas olham para a logística como um centro de custo. E portanto, aquilo que nós procurámos fazer foi dizer assim, ok, vamos olhar, porque depois havia este paralelismo também, não é? Porque depois nós olhamos para empresas, enfim, a Amazon é uma referência, e portanto eu gosto muito de dar este exemplo, porque, enfim, em termos logísticos, é referência mundial, mas eles investem a centenas de milhões, ou agora até anunciaram há umas semanas milhares de milhões, 10 mil milhões que vão investir só na Europa nos próximos anos. Portanto, isto é incomportável com outras realidades, nomeadamente com a realidade portuguesa. Mas o que nós procuramos fazer foi, ok, mas como é que nós, com a tecnologia, conseguimos ajudar as empresas a ser mais competitivas, a que a logística não seja o mal menor, o parente pobre, com pouco investimento, como é que conseguimos fazer essa transformação nas empresas? E pronto, e foi por aí que nós decidimos focar na criação de um produto, porque nós antes, apesar de termos produtos, estávamos muito focados na construção de software um bocadinho mais à medida, portanto mais na ótica do projeto, e portanto o Logistics WMS é um produto, é comercializado como um produto, e portanto foi como é que nós conseguimos criar um produto transversal que permita às empresas ter inteligência, ter mais eficiência, digitalizar e fazê-lo de uma forma sem necessidade de grande investimento.
E, portanto, foi esta oportunidade que nós descobrimos pela prática e pelo contacto diário com as empresas que havia aqui uma oportunidade. Muito bem. Vamos continuar a falar sobre a logística. Para quem nos está a ouvir e nunca ouviu falar de um WMS, peço que faças uma coisa. Explica o conceito como se eu fosse um gestor de armazém que procura ganhar eficiência, mas não tem formação nem em tecnologia nem em logística. Ok, bom desafio. Bom, para definir o conceito, não é? Um WMS é um Warehouse Management System. Portanto, é um sistema de gestão de armazéns, mas um sistema que procura tornar as operações logísticas mais eficientes. Portanto, por um lado, mais eficazes, não é? Em que conseguimos ter menos erros. Por outro lado, conseguir fazer mais com os recursos humanos que temos. Okay? Pode não ser humanos, depois isto pode desmultiplicar, termos robôs aqui no meio, etc. Mas o conceito é este, é ter um software que gera as operações logísticas. E, portanto, aquilo que nós habitualmente, por onde começamos, é perguntar aos responsáveis de armazém ou ao interlocutor com quem estamos a falar quais é que são os seus problemas, não é? Quais é que são as dores, o que é que ele sente, porque isto depois varia de empresa para empresa. Há uma empresa que tem necessidade de controlar o stock, há outras que têm necessidades, por exemplo, se forem da área alimentar ou farmacêutica, da questão da rastreabilidade, controle de lotes e validades, por aí fora. Há outros que o que sentem é que acham que a equipa devia ser mais produtiva, outros que dizem que gostavam de ter mais visibilidade da operação, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. Portanto, no fundo, mais do que estar a dizer o que é o produto, o que eu procuro é perceber sempre as necessidades, as dores, para depois adequar, não é? E dizer, nós vamos imaginar que és um gestor de armazém da área farmacêutica, por exemplo, portanto eu já sei à partida que tens estas necessidades de controle de qualidade muito fortes, tens a necessidade de controlar lotes e validades e toda a rastreabilidade, quem é que fez o quê, quando, que lotes é que foram movimentados, para quem é que vendeste, a quem é que compraste por aí fora. Depois tem muito mais particularidades ao nível da qualidade, que acho que é adequado até depois explorar-se um bocadinho mais aqui o tema, mas no fundo é isto. E dizer depois, portanto, que a nossa plataforma, que já está comprovada no mercado, já trabalhamos com mais de 30 clientes em Portugal, de diferentes áreas, e que de facto o que é que ele permite? Permite tu saberes exatamente, primeiro que tudo digitalizar o armazém, okay? Ou seja, acabar com o papel. O papel traz ineficiência, traz erros e, portanto, acabar. Conseguir que o sistema esteja integrado com os teus sistemas de informação, portanto, os teus, se vendes online, os teus marketplaces, com o teu ERP, enfim, com os sistemas transportadoras, se trabalhares com transportadoras, tentar digitalizar todo o fluxo logístico. Depois, o que é que distingue? Uma plataforma que trabalha com qualquer equipamento, okay? Seja com telemóvel, seja com aqueles leitores mais normais que estão nos armazéns, e tem aqui duas particularidades muito grandes, o nosso produto. Um é que é muito rápido de implementar, portanto, um projeto de implementação do WMS anda em média entre os 3 meses e os 12 meses. O nosso WMS é muito mais rápido de implementar, pela forma como nós o construímos, e percebemos que isto era um desafio. E o outro tem a ver com a particularidade de ser um software que não digitaliza só e não registra. Portanto, é um software que é proativo, que detecta padrões, analisa o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal, correlaciona KPIs e te diz, a ti, gestor de armazém, de uma forma proativa, olha, este padrão, portanto, por exemplo, a performance do picking diminuiu X pontos percentuais na última semana, analisa estas causas porque podem ser estas causas. Portanto, não só realça o que é que não está a correr bem, como de alguma forma te sugere potenciais causas para isso com base no contexto da tua empresa. Portanto, é um sistema que analisa, é um sistema vivo, analisa a tua realidade e é capaz, com os teus dados, dizer-te o que é que não está a correr bem ou o que é que está a correr bem na tua realidade. Portanto, isto acho que é bastante interessante. Há pouco falaste da implementação falta-me o termo, que demora meses nos armazéns, mas vocês, corrige-me se estiver errada, vocês dizem que conseguem implementar durante 48 horas, certo? Sim. Ok. Portanto, para um gestor que está habituado a ouvir falar de projetos de software que demoram meses, isto parece um bocado impossível. Como é que vocês conseguem? Sim, é verdade, e fazem-me essa pergunta várias vezes, e é sempre preciso fazer aqui também um contexto, não é? Nem todas as realidades se implementam em 48 horas, nem todas as realidades se implementam em 12 meses, ok? Portanto, agora, o que é que nós nos preocupamos muito desde o início, desde o desenho inicial do nosso produto? De facto, como eu disse ao início, um dos desafios essencialmente das pequenas e médias empresas é não terem capacidade de investimento e, portanto, a solução tem que ser uma solução de alguma forma
que não seja dispendiosa. E, portanto, se implicar consultores, se implicar projetos de implementação, naturalmente estamos a falar de horas, estamos a falar de projetos com valores mais elevados. E, portanto, aqui o desafio foi criar uma solução pensada para que possa ser self-service, em que quem tem interesse em trabalhar connosco vai ao nosso site, cria uma conta, tem um período experimental de 14 dias, experimenta o produto, todas as funcionalidades, quer comprar, adquire, tanto pelo site, não tem que contactar ninguém, e depois o processo de implementação é rápido. Porquê? Essencialmente isto tem 3 fases. Portanto, tem uma primeira fase que é, ok, eu passar a realidade do layout do armazém para dentro do software. Portanto, para o sistema ser capaz de otimizar rotas, ser capaz de entender se os tempos em que as coisas estão a demorar, se é aceitável ou não é aceitável. Ou seja, portanto, o sistema, uma das coisas que faz também é ele prever. Não é? Portanto, ele diz assim, olha, tens estas encomendas para fazer, e ele prevê que cada encomenda, dependendo de um conjunto de fatores, e da tua equipa, e da tua performance, por aí fora, vai demorar X tempo. Ok? Portanto, como é que ele sabe isto? Porque conhece a realidade, o que é que o operador tem que andar dentro do armazém. Ok? E, portanto, isto é preciso carregar para o sistema. É o primeiro passo. O segundo passo tem a ver com as ligações. Como eu falei, o sistema pode trabalhar sem ligação nenhuma, portanto, sozinho, só per si, mas isto implica que se carreguem dados de forma manual para o sistema. Portanto, acrescenta muito mais valor se estiver interligado com os sistemas informáticos da empresa. E, portanto, esse era o segundo desafio. Como é que conseguimos fazer com que estas ligações sejam plug and play, sejam rápidas, não é? Lá está, porque senão implica desenvolvimento, implementação, pronto, lá estamos no mesmo caminho. E, portanto, o que é que nós temos? Desenvolvemos conectores standard, okay, que estão disponíveis numa ótica de marketplace, na aplicação, e, portanto, a pessoa vai lá, diz, ok, eu trabalho com o Shopify, ou com o Malone, ou com o Primavera, ou o que for, e nós já temos conectores feitos, em que basicamente é ou instalar uma aplicaçãozita no servidor onde está a correr o ERP, ou no caso de São Cloud, nem isso, é só mesmo fazer ligações, e está feito. O nosso sistema interliga-se com o outro sistema deles, e, portanto, a informação de produtos, de artigos, clientes, começam logo a ser transferidas automaticamente. E, portanto, no fim, sobra a questão de como é que eu trabalho no armazém e como é que são as configurações. E, portanto, nós também temos uma lógica de, dependendo do tipo de atividade, portanto, já temos alguns templates, se quiseres, por tipo de atividade, que normalmente trabalham de determinada forma, como eu dizia há pouco, farma, alimentar, já sabemos que há controle de lotes e validades. Portanto, automaticamente essas configurações estão carregadas para o sistema. Portanto, tudo isto, uma ótica de standardização, faz com que a implementação se reduza muito no tempo. Okay. Muito bem. Estamos na Inova Quality Hub, a incubadora do Instituto Português da Qualidade, e quando olho para a logística WMS, que ajuda armazéns a trabalhar melhor, com menos erros, com maior eficiência e maior rastreabilidade, vejo uma ligação muito direta ao conceito da qualidade. Uhum. Para ti, existe aqui uma relação entre o trabalho da logística e o conceito da qualidade que o IPQ representa? Sem dúvida alguma. Aliás, é a razão por estarmos aqui e termos tido imenso interesse desde que tivemos conhecimento que o Inova Quality Hub existia, de querer estar envolvidos, porque na realidade a eficiência na logística não se faz por acaso, não é? Portanto, tem que segue um conjunto de padrões, segue um conjunto de boas práticas. Seja pela standardização da codificação dos produtos, a utilização de códigos de barras e por aí fora, seja também naquilo que é a qualidade dos processos, aquilo que é a qualidade da operação. E, portanto, o nosso projeto, que nasceu muito inicialmente na área farma, em que, como eu disse há pouco, a qualidade é intrínseca à sua operação, e, portanto, nós percebemos que também teria muito valor no nosso produto, não só a questão de digitalização dos processos, mas introduzir aqui conceitos de qualidade, portanto, fazer com que as empresas consigam trabalhar já de uma forma alinhada com os princípios, por exemplo, da norma, ISO 9001, por exemplo, portanto, de uma forma natural e através da plataforma, já estarem a trabalhar com conceitos e estarem a introduzir dentro dos seus processos operacionais as práticas e aquilo que a qualidade defende. E, portanto, para isto ser possível, é preciso nós conhecermos bem o que é esta questão da qualidade, o que é que está por trás, o que é que são os princípios, e, portanto, estarmos ligados à Inova faz todo o sentido, porque, de facto, é isto. Nós queremos ajudar a que as empresas, a decisão de serem certificadas ou não, é ser um pequeno passo que, na realidade, não muda muito, porque elas já estão a trabalhar nesse alinhamento, não é? E, portanto, estar envolvidos, conhecer em detalhe, e trabalhar convosco nessas áreas é muito importante para nós.
Ok. Consegues-nos dizer especificamente o que é que a nossa incubadora conseguiu acrescentar à logística? Sim, numa primeira fase é este contacto mais direto e mais próximo com as novidades, com aquilo que são os conceitos da qualidade. Portanto, uma coisa que acontece aqui e bem é os webinars, os workshops relacionados com a área da qualidade, portanto, para spread the word, the word, não é? E, portanto, isso é muito importante. Eu costumo dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? E, portanto, é bom estarmos constantemente a rever e a relembrar-nos também disso, embora eu diga que é um princípio, é uma coisa que queremos introduzir, mas quando de vez em quando vem uma notificação da Inova sobre vai haver a pessoa X vai falar sobre aquela questão da qualidade. Pronto, é sempre bom para nós continuarmos a estar envolvidos. Um outro ponto que ainda não conseguimos trabalhar tanto quanto queríamos, mas fica aqui que temos que avançar, de facto, é de uma forma mais em conjunto, mais próxima, de facto, e no produto em si, ter aqui um trabalho conjunto de como é que conseguimos realmente introduzir esses tais conceitos de uma forma de fundo e alinhadas com as normas, que é um trabalho que, na verdade, nos motivou a estar aqui e que ainda não conseguimos fazer tanto como queríamos, mas que tem que acontecer. Acontecer. Miguel, quero fazer-te uma pergunta mais direta. Fundaste a Logistic WMS em 2021 para atuar num setor muito específico e exigente, vendendo uma solução tecnológica PMEs que em muitos casos ainda gerem os seus armazéns com processos muito manuais, recorrendo a papel, Excel ou sistemas pouco integrados. Houve algum momento em que percebeste que a realidade do mercado era muito diferente daquilo que tinhas imaginado quando começaste? Não, enfim, vou separar aqui a resposta em dois pontos. No primeiro ponto, que é que o problema existe e que essa realidade, aliás, eu costumo arrancar os meus pitches muito com essa frase, que é ainda hoje eu me surpreendo quando conheço N realidades. É que nós estamos em 2026 e os armazéns ainda são trabalhados como se estivéssemos em 2006. Portanto, nós continuamos a falar em transformação digital, nós continuamos a ver X6 a controlar stock, o responsável do armazém é que é a pessoa que sabe tudo e, portanto, quando não está é um caos e mesmo quando está, enfim, sabe, mas sabe aquilo que consegue saber, portanto, há muita coisa que não sabe. Planeamento é uma coisa que não existe ou que acontece, enfim, em cima do joelho, ou costuma ser o que grita mais, não é? Se o cliente liga a gritar, é atendido primeiro. E isto não é bom naquilo que são as boas práticas, naquilo que é a otimização dos recursos que as próprias empresas têm, por aí fora. E, portanto, esta realidade existe, não é só em Portugal, existe. Portanto, temos estado agora, ultimamente, a conhecer mais outras realidades, nomeadamente em Espanha, e é igual, existe. Portanto, do ponto de vista da necessidade do mercado, não me surpreendeu, porque já conhecia e foi por isso que decidimos fundar o projeto. Veio da necessidade e não necessariamente de termos um produto e queremos ir ver como é que ele se encaixava no mercado. Agora, o outro ponto que eu posso dizer que me tem surpreendido, enfim, de uma forma negativa, se quiser, ou pela dificuldade, é que eu, de facto, a componente de entrada no mercado, de penetrar do mercado, está a ser mais desafiante do que aquilo que eu antecipava. Portanto, uma das coisas que nós quisemos, exatamente naquela lógica de uma plataforma que fosse capaz de quase uma forma self-service, portanto, com baixo investimento, as empresas adotarem e começarem a usar, tem sido, portanto, achava que haveria mais, que seria mais fácil de entrar no mercado do que aquilo que na realidade está a ser, mas pronto, mas faz parte do percurso e estamos na luta. Ok, vamos agora passar para a próxima pergunta, fala um bocadinho sobre isso, mas talvez as empresas ainda tenham alguma desconfiança das startups, talvez será isso. Sim, enfim, a questão das startups está enfim, muito dinâmica e acho que já se reconhecem bons projetos e que de facto é uma forma de trazer inovação para as empresas. Muitas vezes fica na parte da teoria, do acknowledge, não é? Portanto, das empresas, enfim, se formos então para corporate, departamento de inovação, que até anda à procura de startups e de projetos inovadores e, portanto, há essa dinâmica. Mas depois, quando passa, nomeadamente para áreas críticas, a logística é uma área crítica, não é? Portanto, se há um problema na logística, o produto não chega ao cliente e isso é uma coisa que não pode acontecer, não é? E, portanto, o facto de ser uma área crítica também torna aqui o desafio maior, não é? Portanto, muitas vezes, enfim, houve-se a questão do sim, isto podia ser melhor, mas até funciona. Epá, não quer mexer, não é?
Sim, mas tem este ganho, tem esta vantagem e até é reconhecido. Mas pronto, existe esta questão de que até a startup, enfim, hoje existe, amanhã não existe, ou pode não existir, Sim. não é? É uma coisa nova. Portanto, uma coisa que a gente tem que também reforçar é que nós já estamos no mercado há alguns anos, já trabalhamos com X clientes, ter aqui referências Conhecer a também é equipa. importante. E nós juntamos muito, tanto trabalhar com PMEs tem este desafio que é, as PMEs não são muito conhecidas no mercado, não é? Portanto, quando uma outra empresa pede referências, pronto, pode até ser uma empresa que ela conhece ou com a qual já trabalha e, portanto, isso baixa as barreiras, mas quando começamos a trabalhar com empresas mais conhecidas no mercado, as barreiras, toda a conversa é outra. Okay? Portanto, então se trabalhas com essa empresa, ok, já sei que tens aí, não é aqui uma coisa feita em um mock-up, não é? Já é um produto e já... E, portanto, este é uma componente que eu acho que é preciso trabalhar mais no mercado, e entidades como o IPQ, como outras entidades que, no fundo, são respeitadas pelo mercado, e que podem ter um papel importante em passar do reconhecimento teórico para a prática. Acho que podem ser muito importantes a fazer estas pontes entre as startups, entre os projetos de inovação e as empresas em si, e ajudar a que sejam implementados projetos. Acho que fica aqui o desafio que Ok, acho mais que um desafio. é interessante poder Muito fazer bem. isso. Vamos agora aqui vender o teu peixe. Vamos tentar. Bora lá. Quando uma empresa está a avaliar diferentes soluções para gerir o seu armazém, por que é que deveria escolher a Logistic WMS em vez de uma alternativa já estabelecida no mercado? Ok. Essa pergunta é boa e é feita muitas vezes. Pronto, aquilo que eu costumo dizer é que as soluções do mercado são soluções que já estão há muito tempo no mercado, têm naturalmente os seus prós, mas nós estamos numa fase muito especial da tecnologia. Nós estamos aqui numa fase, num pivotal moment, não é? Em que a questão da inteligência artificial vai mudar o paradigma. E mudar o paradigma no sentido em que nós temos que deixar de ter sistemas reativos, sistemas que registam o que é que acontece, portanto fica em base de dados, está tudo certo e pronto, e quem quiser saber alguma coisa vá consultar, já tira reportes por aí fora, para uma altura em que os sistemas têm que ser mais do que isso, os sistemas têm que ser proativos. Têm os dados e hoje têm a capacidade de computação e têm a capacidade de utilizar a tecnologia que existe disponível para reconhecer padrões, reconhecer variações aos padrões, previsões e, portanto, de serem sistemas que dizem e alertam os responsáveis para o que é que pode não estar a correr bem. Não só alertar que não está a correr bem, porque isso um KPI pode fazer, mas as possíveis causas. Não é? Portanto, eu sei capaz de dizer, olha, a tua produtividade está a baixar nesta semana e isso pode ser, da análise que eu fiz, porque estás com um pico por exemplo, de encomendas entre as 4 e as 5 e tu tens um turno que já terminou o trabalho e, portanto, estás com poucas pessoas, por exemplo. Okay? Ou ser capaz de dizer, olha, atenção que tu tens aqui estes produtos de alta rotação que, considerando o lead time dos teus fornecedores e aquilo que tu tens em stock, mais as encomendas que eu prevejo que tu venhas a ter, tu vais ficar com ruptura de stock. E, portanto, convém tratar já deste assunto. E, portanto, estas questões que um operador, um gestor de armazém, dificilmente tem capacidade de isto são 2 exemplos, 3 exemplos, não é? Portanto, isto podemos multiplicar por vários. Que é muito difícil um responsável de armazém ter noção destas coisas. O sistema pode ter. E, portanto, fazer com que, ou por exemplo, a distribuição do trabalho entre as equipas, grande parte do tempo de um responsável de armazém num armazém é alocar tarefas a pessoas. E depois ir validar se as pessoas estão a cumprir aquilo que era suposto. Pronto, fazer aqui um trabalho que, na realidade, o sistema pode fazer em, 80%, 90%, certo? E muitas vezes melhor. Okay? E o que é que isto faz? Liberta o responsável do armazém para atuar, para gerir, para liderar. Não é? Portanto, deixar de ser um bombeiro a apagar fogos e passar a ser um líder. Que também traz outros desafios para as organizações. Mas é isto, portanto, o nosso sistema está desenhado e está pensado para ser um sistema proativo, um sistema que usa a inteligência artificial e diferentes, estamos a falar de agentes, estamos a falar de modelos de machine learning, portanto aqui uma combinação de várias áreas dentro da inteligência artificial, mas neste sentido, no sentido de detectar, connect the dots, root cause analysis e torná-lo transparente para o estado de armazém. E, portanto, isto é bastante diferenciador daquilo que existe no mercado. Muito bem.
Miguel, uma pergunta mais desafiante, perdão. Muitas vezes o problema não é a tecnologia, é a resistência à mudança. Quando um armazém funciona há anos da mesma forma, existe sempre algum receio de alterar processos que são essenciais para a operação. Qual é o principal argumento que usam para convencer um potencial cliente a dar este passo? E qual é a objeção que mais vezes ouvem no terreno? Ok. Portanto, a primeira coisa que nós, para tentar quebrar essas barreiras iniciais, não é? Porque se eu vou lá tentar vender o meu peixe, eu vou numa ótica de vendedor e ou a pessoa, de alguma forma, já está receptiva, mas que é difícil de saber à cabeça, ou vai-se fechar porque, se estiver contente, não é? A não sei que esteja chateada com a solução que tem, mas pronto, numa situação normal, as pessoas não querem que eu vá lá vender nada. Não querem. Agora, por isso é que eu tento logo à cabeça perceber o que é que não está bem, não é? O que é que aquela pessoa sente que podia ser melhorada, ou que de facto é um problema operacional real que tem, e parte daí, porque aí então já há abertura. Se eu conseguir, posso não conseguir resolver aquele problema, e portanto aí também já sei que não vou ter hipótese, mas se à partida, se eu conseguir resolver aquele problema, é por aí que eu vou ter a conversa, e portanto um, a receptividade muda se eu colocar em cima da mesa como é que o meu sistema pode ajudar a resolver aqueles problemas, aquelas dores. Agora, este é um primeiro nível, é o nível da venda, não é? Do interlocutor que de alguma forma já aceitou falar comigo, ou já me procurou, e estamos a falar geralmente de C-levels, ou do próprio dono da empresa, ou o responsável de logística, por aí fora. Depois há um segundo desafio, que é o desafio da implementação, o desafio de garantir que, ok, o responsável até comprou a ideia e o produto, e agora é preciso fazer com que isto aconteça na vida real. E depois temos pessoas que estão no armazém que gostam muito de fazer as coisas à sua maneira, a regra geral, certo? Certo. E portanto esse é o segundo desafio. Agora, mas há um princípio que eu tenho, também lá está pela experiência, que é mesmo pessoas com muitos anos de casa e que sempre fizeram daquela forma, então, mas eu sei onde é que estão os produtos, porque eu agora preciso de um sistema que me diga onde é que estão os produtos. A realidade é que toda a gente quer fazer bem. Eu acho que isto é um princípio que eu tenho verificado, é que as pessoas querem fazer bem. Mesmo aquelas que são mais difíceis, querem fazer bem, gostam de fazer bem e reconhecem quando alguma coisa os ajuda a trabalhar melhor. E portanto, eu tenho sempre esta história que conto, que eu acho muito engraçada, que um senhor já com, enfim, quase na idade da reforma, mas que trabalhou a vida toda naquele armazém daquela forma, tremia. Às tantas, aquilo ia passar a trabalhar com tecnologia, que era um telemóvel, um leitor, um scanner, e o senhor tremia a dizer: eu nunca trabalhei com estas coisas, isto, porque é que agora a gente precisa disto? Mas quer dizer, ele começou a trabalhar com aquilo e ao fim de 1 hora, 2 horas, já era natural. Já era uma coisa, pronto, que isto também está aqui um cuidado da nossa parte nesta questão, quando pensamos que é um sistema self-service, um dos desafios muito grandes é a experiência, né? A experiência de utilização. E portanto a gente procura também ter cuidado com isso para que isso não seja uma barreira à adoção, porque senão cai por terra o princípio do self-service. Mas mesmo sendo acompanhado, o sistema é muito fácil de utilizar. E é um bocado, eu faço paralelismo também do Waze, não é? O Waze toda a gente sabe usar. Eu meto o destino e ele depois vai-me dizer o melhor caminho. Eu nem sei como é que ele faz aqueles cálculos, mas ele diz-me o melhor caminho, e se eu virar no sítio errado, ele recalcula. Pronto, o princípio, no caso das rotas, é idêntico, né? no armazém. E portanto eles só têm que go with the flow, eles têm que seguir, e depois picam os códigos de barra, e depois validam, o sistema anda para a frente, ou não anda se não for o certo, por aí fora. E portanto, mas existe esta barreira, esta questão inicial, muitas vezes, dos operadores. Mas é isto, é eu reforçar que eles vão trabalhar melhor, vai ser mais fácil, e muito rapidamente eles reconhecem o valor. E portanto, isso é algo que tem sido o feedback, e pronto. E portanto, apesar de haver essa reação inicial, a coisa depois acontece por causa deste princípio. Eles querem sempre fazer bem. Eu acho que isso aí é sempre uma realidade. E o sistema, sendo fácil de usar, eles depois também. O problema é que quando começam a ter entraves ao início, depois já é um pensamento negativo. Não sendo uma coisa suave e fácil, tem corrido bem. Bem, como é que imaginas a logística nos próximos anos? Eu tenho sempre muita dificuldade a fazer a futurologia, cada vez mais dificuldade, porque do ponto de vista tecnológico as coisas estão a evoluir muito, muito rapidamente. E para teres uma ideia, quando nós começámos o nosso projeto não havia inteligência artificial generativa, não é? E, portanto,
Nós já tínhamos esta ideia de ser um sistema que diz o que é que se tem que fazer, mas tecnologicamente era por processos muito mais complexos do que aquilo que é hoje. Eu não faço ideia como é que isto vai estar daqui a um ano, não é? Portanto, quanto mais para a frente. Agora, há uma coisa que eu sei, que é o que está na base do nosso produto e do nosso projeto, que é esta ideia de nós termos um sistema que guia as pessoas. E, portanto, nós depois havemos de usar a tecnologia e cada vez de uma forma mais, acredito, mais eficaz e com melhor qualidade, sermos capazes de implementar isto e de evoluir esta ideia. Mas este é o princípio, é termos um sistema que é um copiloto, no fundo, que é um consultor sénior de logística dentro de um produto e que vai fazer consultoria de uma forma natural às empresas. E, portanto, é isto, é continuar a evoluir o produto com esta visão e crescer, portanto, e ter aqui sair aqui de Portugal. Nós estamos agora, iniciamos o nosso trajeto em Espanha, temos também uma parceria em França que está a começar a dar frutos e, portanto, é sair aqui deste retângulozinho, embora sair não no sentido de deixar de estar cá, mas continuar a crescer cá, mas também dar passos noutros mercados e pronto, e fazer a logística mais fácil e mais eficiente por esse mundo fora. Miguel, se pudesses dizer uma coisa a um jovem empreendedor que está agora exatamente onde tu estavas, onde tu começaste, o que seria? Sabes, isso é uma coisa que eu penso várias vezes, que ok, sabendo o que eu sei hoje, o que é que eu teria feito diferente ou o que é que, enfim, se eu teria mudado alguma coisa no meu percurso, sem dúvida que sim. Portanto, acho que a experiência, mesmo já tendo outras experiências passadas, é sempre diferente, cada projeto é um projeto e cada mercado é um mercado, por aí fora. Mas, enfim, algumas ideias que eu quando falo com pessoas que estão a começar a caminhada, que eu gosto de transmitir. A primeira é eles terem a certeza, de facto, que a necessidade existe, portanto, eu estou a resolver o problema certo. É um bocado um clichê, mas é verdade, é crucial termos a certeza de que é um problema, e não só que é um problema, mas que há mercado para aquele problema. Não é? Porque pode ser um problema, mas que poucas pessoas o têm, ou que poucas pessoas querem resolver, na verdade, e, portanto, ter esta noção. É um problema e há mercado. Porque o caminho vai ser difícil. Mesmo havendo o problema, mesmo havendo mercado, o caminho vai ser difícil. E, portanto, mas se isto for verdade, então terem resiliência e continuarem a trabalhar e fazerem os ajustes que for preciso fazer em produto, em estratégias de go-to-market, o que for, mas terem resiliência. Eu acho que a resiliência é a chave em empreendedorismo, porque isto é mesmo uma montanha russa e no mesmo dia vamos ao pico e vamos ao vale e é duro, mas pronto, mas lutar por uma coisa que nós acreditamos e construir, eu acho que não há nada mais, do ponto de vista profissional, não é? Mais enriquecedor quando nós atingimos um objetivo que nos propusemos. Acho que é um sentimento que, de facto, só quem passa por ele é que consegue ter. Portanto, é isto, problema, existe mercado para o problema e ser resiliente. Depois, se é um cofundador, um solo entrepreneur, o que eu aconselho vivamente é que ou que procure um cofundador, ou que consiga ter um núcleo de partilha próximo, porque é muito mais interessante e interessante do ponto de vista positivo, né, de partilha de coisas boas. É sempre melhor partilhar com alguém do que sozinho, mas principalmente nas partes negativas, porque há muito mais negativas do que positivas. E, portanto, ter forma de partilhar e ter capacidade de ter alguém que partilha as dores, que às vezes nós não estamos a conseguir resolver um problema e às vezes a outra pessoa nem responde. Mas só de nós estarmos a dizer, ajuda-me lá com isto, eu estou com este, já sei. Não é? E, portanto, ter esta possibilidade de partilhar, eu acho que é muito importante para suceder. O último, para não me alongar mais, go-to-market. Saber, ou pelo menos estar muito focado na estratégia de go-to-market, que a estratégia não tem que ser a mesma, nem será nunca a mesma do início ao fim, não é? Mas ter consciência e procurar vários caminhos para conseguir penetrar no mercado. Que isso, no fim do dia, aquilo que faz vingar ou não vingar é se temos clientes ou não temos clientes. E, portanto, a parte de go-to-market é crucial. Nós tendemos muito a pensar no produto e às vezes eu próprio tenho que fazer esta reflexão, dizer, vou a uma festa, vou go-to-market, agora deixa lá o produto. Nós temos muita tendência, tem aquela questão, apaixonada pelo problema, não pela solução.
Portanto, go-to-market é crucial. Bem. Miguel, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada por teres Obrigado, vindo. o gosto foi meu. Para quem nos está a ver e quer saber mais sobre a logística WMS, ao contactar o Miguel, os links estão na descrição deste vídeo. E a todos vocês que chegaram até aqui, obrigada. Este podcast existe para mostrar o que está a nascer dentro da Inova Quality Hub, projetos que estão a reforçar a qualidade, a inovação e a competitividade das empresas em Portugal. Até ao próximo episódio.